Bem, esse texto que nós acabamos de ler, inclusive eu ministrei ele na célula, minha célula terça-feira tempo de mesa, né? Mas eu tenho muitas experiências na célula. Assim, a célula para mim é como se fosse um laboratório que eu levo uma mensagem que vai ser uma pequena reflexão e termina se tornando uma pregação para a igreja, né? E o Senhor vai trazendo novidades a respeito do texto. Nem é igual. Por mais que eu tenha dado a mesma mensagem na última terça, a palavra de Deus, ela por si só se renova, né? Ela traz o renovo. E nós estamos na temática de hoje, nosso culto hoje. Nós já estamos no nosso segundo horário. Nós temos essa temática de a resposta, o culto da resposta. E eu espero em Deus que hoje você possa sair daqui com uma resposta vinda do alto, amém? Então não se distraia, não se levante, evita ir ao banheiro, evita conversar, evita se distrair, porque para que você possa escutar o que Deus tem para falar, você precisa estar atento, amém? Esse texto que nós lemos fala a respeito de um lugar. Eu queria hoje falar a respeito de 3 elementos que aparecem nesse texto. Eu queria fazer uma pequena caminhada reflexiva com vocês sobre esses elementos. O primeiro elemento que eu queria destacar é sobre o local, ou seja, o tanque. Esse tanque, chamado de tanque de Betesda, era um cenário, se tornou na verdade um cenário de muitas dores, de muitas demandas, mas também um cenário de muitos milagres. Por quê? Como o próprio nome diz, era um tanque envolvido com águas. Ele hoje é vazio, mas ainda existe esse tanque em Jerusalém. Ele tem mais ou menos uma profundidade de 13 metros. Então, eu acredito que diante do primeiro milagre que aconteceu naquela região, naquele tanque, começou então a ser propagado que aquele tanque, através de um movimento das águas, as pessoas que eram enfermas de diversas enfermidades, elas eram curadas. Então ali começou a se propagar que ao redor do tanque só se deveria esperar um mover das águas. E aquela primeira pessoa então que, ao observar as águas do tanque se movendo e conseguisse chegar primeiro no tanque, logo teria as suas enfermidades saradas. A Bíblia vai dizer nesse relato que ali ao redor do tanque havia uma grande multidão de enfermos. Então haviam pessoas enfermas, haviam cegos, haviam paralíticos, haviam pessoas com as mais diversas demandas, aguardando o dia em que a água se movesse. Eu fico imaginando que expectativa nós podemos ter sobre um acontecimento que não tem uma frequência, uma rotina, não tem um espaço cronológico para acontecer. É como você sair tateando no escuro e esperar que o seu dia seja aquele dia de sorte. E o tanque de Betesda, eu quero intitular ele como o tanque das expectativas. Ele representa, quem sabe, aquela pessoa que tem uma necessidade, aquela pessoa que tem uma demanda, aquela pessoa que necessita urgentemente de uma intervenção divina. Mas no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, quem sabe, aquela pessoa vai observando que as suas expectativas vão se tornando frustradas. Nós não sabemos quantas pessoas, por exemplo, foram curadas no tanque. Mas nós sabemos que dia a dia a quantidade de pessoas enfermas ia se aglomerando ao redor do tanque. Mas o tanque de Betesda, ao mesmo tempo em que ele era um motivo de alegria, um motivo de resposta, ele também era injusto. Porque ali naquele tanque não se levava em consideração o tamanho, a importância da necessidade que a pessoa tinha. Era quem chegasse primeiro. Ali não se interessava há quanto tempo a pessoa estava ali aguardando o seu milagre. O tanque parecia injusto porque ele não levava em consideração nem o tamanho, a importância da cura da pessoa, nem muito menos há quanto tempo a pessoa está à espera do seu milagre. Simplesmente o tanque representava uma situação em que era sorte. Então
tanque não é a resposta. O tanque ele se tornou apenas um recurso. Por que o tanque ele se torna um recurso? Porque ele não tem tempo para acontecer. Ele não tem tempo para se mover. Ele, ao mesmo tempo em que ele traz esperança, ele vai trazendo também decepções e traumas. O segundo elemento que eu quero falar nessa tarde é o tempo. O tempo pode ser para nós todas as nossas frustrações. Nós vamos ver na Bíblia, por exemplo, pessoas que foram provadas pelo tempo. Quantos de nós não recebemos às vezes uma palavra e nós nos enchemos de expectativa, nós nos enchemos de esperança e nós saímos do culto e dizemos assim, vai acontecer. Deus falou comigo, Deus prometeu, e você vai observando que o dia vai passando, os meses vão passando, os anos vão passando, as décadas vão passando, e parece que aquela palavra que você recebeu não se tratou de um devaneio, de uma utopia. Porque o tempo ele vai provar se de fato você vai perseverar na presença. O tempo ele é inimigo de quem é ansioso, mas ele também é inimigo de quem procrastina. O tempo ele é responsável muitas vezes pelos projetos falidos, mas também pelos projetos não realizados. O tempo ele se torna, quem sabe, o maior concorrente da fé. Porque a fé, ela vai contra o tempo. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, se você não vê, você não sabe quando vai acontecer. E o terceiro elemento que eu queria destacar nessa noite é o leito ou a maca em algumas versões. O leito e a maca, ou a maca, podem representar aquilo que você não precisa mais. Aquilo que você não precisa mais para o novo que Deus está estabelecendo para a sua vida. Quando Jesus então chega diante daquele homem e fala, larga a maca, solta o leito, abandona o leito, o que eu estou fazendo com você agora. Isso que você carregou há 38 anos não vai fazer mais sentido algum. E agora entrando de fato no texto, se trata a respeito de um momento onde um homem que estava há 38 anos, e esse homem era paralítico. E ao ouvir falar que no tanque de Betesda, ao movimento das águas as pessoas eram curadas, eu fico imaginando que alguém chegou para esse homem e falou, fulano, tem um lugar que vai resolver o teu problema. Tem um lugar que a tua situação ela vai ser resolvida. E aí, quem sabe aquele homem poderia argumentar, mas eu sou paralítico. Eu não tenho como me movimentar sozinho. E quem sabe alguma pessoa que eu amasse muito, ou algum familiar, ou esposa se ele tivesse, ou filhos caso ele tivesse, chegassem para ele e dissessem, não, a gente te leva. A gente vai ficar com você. A gente vai esperar a água movimentar, porque quando ela movimentar, eu te garanto que tu vai ser o primeiro a tocar nas águas. Eu te garanto que você vai sair dali logo curado, não vai demorar muito. E a gente começa a imaginar que, à medida que o tempo passava, os meses passavam, os anos passavam, toda aquela expectativa daquele homem foi frustrada. Quem sabe as pessoas que, a princípio, se ofereceram para levar aquele homem para o tanque, precisaram voltar às suas rotinas, precisaram voltar às suas vidas. Quem nunca? Quem nunca falou para você assim, ó, vamos começar isso junto, eu vou estar do teu lado, isso vai dar certo. Só que, à medida que a coisa não vai acontecendo, à medida que não vai tendo resultado, a pessoa que te deu mais força vai falar assim, fulano, continua aí, eu estou orando por você, mas eu preciso voltar a fazer o que eu fazia. Quantos empreendimentos, quem sabe, você começou porque alguém te impulsionou, mas aquele que te impulsionou te deixou no meio do caminho. Então aquele homem estava há 38 anos esperando que algo acontecesse. Muito provavelmente, à medida que ele via paralíticos como ele serem curados, porque quem sabe alguém o lançava dentro do tanque. Esse homem era tomado então pelas frustrações, pelas decepções. Mas o que não deixava esse
homem sair do tanque. Eu comecei a analisar que esse homem, ele tinha duas decisões assim como nós. Ou ele acordava um dia e decidia sair do lugar que era o seu único recurso, mas que estava matando dia a dia suas expectativas e frustrando as suas expectativas. Ou então ele simplesmente dava mais um crédito ao tempo, esperando que o tempo pudesse favorecer a sua necessidade. Então eu fico imaginando que um dia ele acordava e dizia: hoje eu vou embora. Esse tanque ele só serve para quem tem amigos. Esse tanque ele só serve para quem tem referências. A mim não me serve. Mas quem sabe também ele decidiu no meio do dia, quando ele observava que naquele dia foi o dia de sorte para aquele homem paralítico, ele decidia: deixa eu dar mais uma chance para o tempo. E a cada dia que passava, aquele homem se tornava mais frustrado, mais enraizado, mais encravado no meio das suas frustrações, em meio a portas fechadas, em meio a lugar que não tem resposta. Porque também, como um tanque, o tempo não tem respostas. O tempo ele até cura dores. O tempo ele até ajuda a gente a conviver com lutos, mas ele não tem resposta, sim ou não? Aí chega agora alguém chamado Jesus e entra em cena. Só que quando Jesus agora entra em cena, o versículo 6 diz: quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Observa. Muito provavelmente poucos sabiam que aquele homem já estava há 38 anos naquela condição. Mas eu acho lindo porque o relato de João é muito detalhista. E João vai dizer assim: quando Jesus o viu, ou seja, ao avistar aquele homem ali, deitado, naquela condição, Jesus já sabia exatamente o tempo em que aquele homem estava no tanque. Deixa eu falar uma coisa: Jesus, ele conhece exatamente quanto tempo você tem necessitado do seu milagre. Nada foge do controle, do domínio e da ciência de Jesus. Para muitos era muito tempo, para muitos era algo improvável, para muitos era algo inatingível. Para Jesus eu conheço quanto tempo esse homem está precisando do milagre, e eu escolho nesse dia executar um milagre sobre aquele que eu conheço sua necessidade. Para Jesus o tempo é como nada. Para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia são como 1000 anos. Quando Jesus chega, pode ser 20 anos, podem ser 30 anos, podem ser 10 anos, ou pode ser um dia. O tempo se resume a nada, porque Ele é o dono do tempo. Porque Ele ainda tem em suas mãos o tempo de todas as coisas. Quando Jesus, já sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus não pergunta: quanto tempo você está aqui? Porque Jesus já sabe. Quando você chega aqui, precisando das suas respostas, respostas que só você conhece, Ele já sabe. Ele já te esperava aqui sabendo que respostas Ele vai te dar nessa noite. Amém? Amém. E aí, quando Jesus chega diante desse homem, faz uma pergunta. Uma pergunta que para muitos poderia ser óbvia, mas Jesus é provocador. Jesus gosta de fazer perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? É você perguntar para alguém já sabendo a resposta. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Sabe por quê? Porque esse homem estava ainda amarrado aos recursos. Esse homem, caso ele tivesse sido curado na semana anterior a esse encontro do Marúcia, ele teria dito: esse tanque é milagroso. Esse tanque valeu a pena ter esperado 38 anos, porque esse tanque não vai me decepcionar. Jesus sabe quando nós estamos dispostos a dividir a glória que é dele para outro. Quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Você está disposto a não mergulhar no recurso, a não buscar aquilo que você acredita que
vai ser a sua solução e depender unicamente de mim? Tem horas que o Senhor nos faz umas pegadinhas. Tem horas que Deus deixa tudo sair de perto. Todo mundo sair de perto. Todas as moledas saírem. Por quê? Porque Ele é mau? Não. Para que quando Ele fizer, você possa reconhecer, somente Ele poderia ter feito isso. Quando Jesus chega e fala, queres ser curado? Olha a resposta. Passa aí, por favor, Juninho. O versículo 7. Qual foi a resposta? Ele se queixando diz, Senhor, eu não tenho ninguém que me leve no tanque. E aí ele começa a justificar. Ele não responde, não quero ser curado. Você está me perguntando, uma pergunta é óbvia, eu quero ser curado. Mas esse homem estava delimitando o milagre. Olha, Senhor, o problema é que quem poderia resolver não está aqui. O problema é que quem disse que permaneceria, fugiu. O problema é que quem disse que iria me ajudar, deu as costas. E Jesus estava perguntando, eu não estou te perguntando quem está te ajudando ou quem está te atrapalhando. Eu só quero saber se você quer ser curado. Pare de arrumar desculpas e argumentos sobre aqueles que não vão poder dar a você aquilo que só Jesus pode dar. Amém. Jesus estava perguntando quem não te levou, quem atrapalhou o processo, quem foi primeiro curado do que você. Não. Eu só quero uma coisa. Você quer? Essa noite a pergunta é, eu não quero saber como você chegou aqui. Eu não quero saber qual foi a história que você passou e a frustração que você viveu. Eu não sei por quantos anos quem te deixou assim. Eu não sei e nem quero culpar nem responsabilizar quem deixou você nesse estado. Mas a pergunta é, você quer nessa noite ser curado? Você quer nessa noite ter uma vida plena? Você quer nessa noite que eu resolva e seja verdadeiramente a resposta e o preenchimento do vazio que ninguém mais pode preencher? É isso que você deseja? Mas Senhor, o Senhor não conhece a minha infância, o Senhor não conhece a minha história sobre a minha mãe e da minha avó. O Senhor, Jesus não está perguntando isso. Ele está dizendo o seguinte, quando eu entro, toda a maldição do lado atrás tem que ser quebrada e a tua vida se torna nova. Aleluia. Eu não estou te perguntando quem te tornou assim. Eu estou te perguntando o que você quer fazer para que eu te torne nova criatura. E aí quando esse homem começa a se queixar, mas ninguém me leva. E todas as vezes que a água é agitada, quando eu vou chegando, outro desce diante de mim. E aí, Jesus, eu fico imaginando essa conversa de Jesus dizendo assim, pois é ruim quando os recursos se esgotam. É ruim quando as pessoas saem de perto. Não é ruim não é de todo ruim não. É bom. Porque você agora vai experimentar somente a mim, unicamente a mim, que sou a fonte da tua vida. E aí continuando, pode passar aí por favor. Jesus fala, levanta-te, apanha o teu leito ou a tua maca e anda. Eu queria que o pessoal já do louvor já estivesse subindo, por favor. E aí nesse momento, enquanto esse homem estava ali, falando e queixando-se para Jesus e argumentando para Jesus por que ele não havia sido curado, Jesus deu uma ordem para ele. Jesus olhou para ele e falou assim, chegou a hora de você não encontrar mais as respostas naquilo que você considerava o seu recurso. Eu fico imaginando o homem esperando Jesus se abaixar, pegar ele pelo braço e levar ele até o tanque. Eu fico imaginando, quando Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele fala, mas ninguém me levou. A pergunta dele é, você poderia me levar? Quem sabe? E aí, quando Jesus não pega ele pelo braço, eu fico imaginando esse homem dizer, por que ele está blefando? Só existe uma forma de ser curado. Há 38 anos, eu vejo todas as pessoas que chegaram aqui serem curadas por essa água do tanque. Por que ele não está me oferecendo
me levar para a água? Por que ele está desconstruindo tudo aquilo que eu considerei ser a forma exata do milagre? Eu não sei quantos podem estar condicionando o seu milagre para aquilo que você mesmo ilusionou, você mesmo criou, você mesmo formatou. Aquele homem tinha um formato pronto. Eu só preciso que alguém me carregue e me leve para o tanque. Essa vai ser a única forma de eu ser curado. E quando Jesus então não pega esse homem pelo braço e não o carrega para o tanque, eu fico imaginando o homem pensando: deve ser mais alguém que vem me iludir. Deve ser mais alguém que me promete uma coisa, mas não vai ser capaz de cumprir. Mas quando Jesus vai ao encontro do paralítico, ele sabia a história daquele homem. Como ele conhece a sua história. Talvez, eu acredito nisso, que nem a sua esposa, nem o seu esposo, que é a pessoa que hoje dorme com você, conhece as suas mais profundas angústias. Porque há dores que a gente não compartilha com ninguém. Há frustrações que a gente não compartilha com ninguém. Há tantos que a gente também está esperando mergulhar. Há expectativas que para nós também estão sendo frustradas. E Jesus simplesmente chega e fala: não vou te levar no braço. Porque você está esperando que o recurso da água que tem naquele tanque, ele seja suficiente para proporcionar a você o milagre que você deseja. Só que estava diante daquele paralítico não mais um tanque, mas a única fonte de água viva. Quando Jesus chega para aquele homem, ele estava dizendo: ei, para de formatar o milagre. Para de imaginar como vai ser. Está diante de você alguém que conhece a sua história. Está diante de você alguém que conhece todas as portas que foram fechadas para você, que conhece as pessoas que te prometeram e não cumpriram. Está diante de você alguém que conhece as tuas noites de angústia e espera por orações que ainda não foram respondidas. Está diante de você alguém que tem a ciência exata do tempo em que você está esperando uma resposta. E deixa eu falar, ele vai contrariar o recurso. Ele não vai fazer como os outros faziam, porque aquele homem esperava um colo. Jesus deu a ele a própria fonte de cura e de salvação. É como aquela mulher samaritana lá em João 14, um capítulo antes. Enquanto ela estava formatando, saciar a sede dela, com os maridos que ela tinha tido, e eram 5, e aquele que ela estava nem era dela. E quando Jesus começa a falar dessa água, e essa água, que a água também movimentava no tanque e curava, essa mulher começa a dizer: então me mostra onde é o poço, para que faça sentido para mim não precisar mais voltar para o lugar da frustração. Porque da mesma medida com que a mulher samaritana precisava conviver diariamente com um poço que não saciava a sua sede, aquele homem estava diante de um tanque que jamais seria capaz de saciar a sua sede verdadeira. Porque aqueles que mergulhavam no tanque tinham, quem sabe, as suas léguas purificadas, mas o coração poderia se tornar e continuar tão impuro quanto as léguas. Quem sabe aqueles cegos que ele enxergavam quando mergulhavam no tanque só estavam começando a enxergar fisicamente, mas espiritualmente ainda estavam com os olhos vendados. E Jesus estava dando uma oportunidade para aquele paralítico. Eu estou disposto a não só curar você fisicamente, mas eu quero curar você espiritualmente. Eu quero curar você emocionalmente. Eu quero ir no mais profundo. Não interessa quantos experimentaram um milagre até aquele momento, mas aqueles não experimentaram da forma como esse paralítico. Porque esse paralítico bebeu da única fonte
que pode saciar a sua sede. Aquele paralítico bebeu da única fonte que compreendia a sua dor. Quando Jesus, o evangelista João fala, e sabendo do tempo que ele estava, era: eu não desprezo o teu tempo, eu não desprezo a sua história, eu não desprezo todos os passos e lutas que você teve que travar até aqui. Eu as considero todas. Mas o que eu quero para você é que você olhe para mim, fite os olhos em mim e me responda nessa noite: você me quer para que eu seja a tua resposta? Você me quer ao ponto de entender que não é um recurso de um mergulho, mas é como nós cantamos agora, é mergulhar nesse furioso oceano diariamente, para dele beber e se tornar uma fonte inesgotável de água viva, que vai saciar a sede de outros paralíticos, de outros cegos, de outros famintos, de outros sedentos. O que Deus quer para nossas vidas é: eu quero que você beba tanto de mim, se alimente tanto de mim, que quando você passar por alguém faminto e sedento, você tenha para dar, você seja a fonte de alimento e de bebida para quem tem sede e fome. Aqueles paralíticos só viveram a experiência de um milagre, mas você vive a experiência do próprio Deus falar com você. E aí, quando finalmente Jesus fala: olha, levante-se, sai da condição, abandona o lugar da frustração, abandona o lugar das expectativas frustradas, porque eu quero que você agora viva o meu novo recurso. E Jesus fala: levante-se. Por que Jesus manda ele tomar o seu leito e a sua boa, a sua maca? Para dizer assim: quando você for andando com o seu leito, você se lembre de onde você saiu e aonde eu estou te posicionando. A maca é para você olhar e dizer assim: por tantos anos eu estava preso, por tantos anos eu estava carente, mas agora Jesus veio e mudou a minha história. Jesus, ele ainda é a resposta. Jesus é a resposta para o doente. Jesus é a cura. Para o órfão, Jesus é o Pai. Aleluia. Para a viúva, Jesus é o seu defensor. Para a mulher do fluxo de sangue, Jesus foi um toque. Jesus é a porta que se abre quando o toque todo se fecha. Para o solitário, Jesus é o abrigo. Para aquele que está em luto, Jesus é o consolo. Aleluia. Jesus ainda é a resposta. Aleluia. E o que aquele homem pôde experimentar foi: ninguém saberia a história que eu vivi se não tivesse olhado para mim como ele me olhou. Ninguém conhece a história que eu vivi quando eu cheguei nessa noite, nessa igreja. E quem sabe, o tanque de Betesda para muitos aqui pode representar todas as dores que você já viveu. Todas as vezes que você esperou alguém te conduzir, esperou alguém te ajudar, e você foi observando ao longo do tempo que ninguém está responsável, nem é responsável, nem para te ajudar, nem para te atrapalhar, senão você mesmo. Nós somos muito bons em condenar, em justificar, em responsabilizar pessoas que às vezes nem sabem que fizeram tanto mal para a gente. Mas hoje, conhecendo o tempo que você está vivendo essa aflição, Ele te fala nessa noite: levante-se. Tome aquilo que você está segurando por tanto tempo, não vai servir mais para o novo tempo que eu estou estabelecendo para você, e anda, caminha, avança. Eu tenho um futuro glorioso para você. Pensei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, e são pensamentos
de bem e não de mal, para te dar um final, um futuro proveitoso. Para Jesus não interessa o seu passado, eis que Ele faz nova todas as coisas. Ele é aquele especialista em pegar coisas e pessoas improváveis para confundir os sábios. Ele tem essa mania de pegar aquele que ninguém dava nada e usar. De pegar aquele incapaz de fazer qualquer coisa aos olhos humanos e mundanos. Mas ele tem essa habilidade de transformar vaso de desonra em vaso de honra. Ele tem essa habilidade. Ele tem essa habilidade de olhar para um homem sem expectativa, agarrado numa possibilidade que nunca acontecia, para dizer: sai desse lugar, porque eu estou disposto a fazer tudo novo para você. Eu não sei, queridos, a história de vocês aqui, mas nós estamos falando a respeito de um Jesus que conhece a sua história e a minha história, que não perdeu o controle de nada, que as portas que se fecharam estavam no script dele, que as pessoas que abandonaram estavam na programação dele. Para quê, pastora? Para me fazer sofrer? Não. Para você não dizer que foi o tanque quem solucionou o teu problema. Para você não dizer que foram as águas do tanque que solucionaram o seu problema. Para você reconhecer como aquela mulher samaritana. Eu acabei de conhecer alguém que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será ele o Messias? Aí os homens, quando vão até o encontro de Jesus naquele poço de Samaria, eles ao primeiro momento só vão porque ela disse que ela tinha encontrado. Somente porque ela declarou: eu acabei de encontrar alguém que falou a minha história toda, mas não me condenou, não me julgou e nem me criticou, pelo contrário, liberou perdão e graça sobre a minha vida. E quando aqueles homens foram até o poço, falaram assim: olha, nós só viemos até aqui porque você nos falou que ele era, mas agora os nossos olhos contemplaram. Ele é o Messias. Ele é esse que conhece histórias e que muda trajetos. E eu queria que vocês todos pudessem fechar os olhos agora nesse momento. Não se despeçam. Nós estamos finalizando o nosso culto, nosso momento da palavra. Mas eu não tenho como ignorar. Eu estou falando a respeito de um Jesus que conhece a sua história. Que assim como ele se aproxima daquele homem que havia 38 anos, vivendo uma expectativa, vivendo uma possibilidade que parece que não acontecia. Mas a Bíblia diz que, sabendo o tempo em que ele estava ali, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus conhece exatamente os meses, semanas, anos e horas que você está vivendo essa angústia, essa dor. Jesus conhece tudo aquilo que você tem pedido para Ele, quem sabe. E você vê o tempo passando e parece que a perspectiva dessa situação se resolver, da resolução chegar, está cada dia mais distante. Mas Jesus é conhecedor do teu tempo, da tua história, da tua trajetória. Ele não despreza o tempo em que você incansavelmente tem buscado uma resposta. Mas o Senhor Jesus te trouxe nessa noite para te dizer: independente dos teus questionamentos, independente do tempo que você está esperando o seu milagre, você não precisa mais de recurso algum. Você não precisa mais de referência nenhuma que não seja o grande eu sou se apresentando e se revelando para você nessa noite. Esse Jesus que perdoa pecados, esse Jesus que sara feridas, esse Jesus que já pagou naquela cruz há 2023 anos atrás um alto preço para que você não sofresse a condenação de morte eterna. Ele está aqui. Ele conhece os seus limites, as suas fraquezas e até conhece as suas quedas. Mas Ele nessa noite está dizendo: se caiu, levanta-te. Se foi ferido,
seja curado. Glória a Deus. Se foi abandonado, recebe a minha companhia, me convida para andar e fazer essa caminhada lado a lado com você. Mas é necessário que você dê essa resposta para ele. Sim, Jesus, eu quero. Não interessa quanto tempo você tem lutado. Não interessa quanto tempo você tem pleiteado a sua causa. 1000 anos para Deus são como um dia. E um dia são como 1000 anos. Ele é detentor e tem o domínio do tempo. Mas a pergunta de Jesus nessa noite para te ter uma resposta, para ser a tua resposta é: você de fato quer entregar a sua marca, a representação da sua vida para mim nessa noite? Você quer me entregar as suas aflições e lutas e fardos que você está insistentemente desejando carregar sozinho e sozinha? Você está cansado demais? Tem um convite nessa noite. Se você está cansado e sobrecarregado, Ele te convida a entregar todo o seu fardo e todo o seu jugo para Ele, porque o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então eu queria fazer 2 tipos de convites nessa noite. Queria que todos pudessem permanecer com os olhos fechados. Primeiro convite é que se há alguém aqui que está sustentando a sua marca, eu queria agora trazer a configuração da marca como a sua vida, as suas dores, as suas expectativas, e está se segurando, achando que vai necessitar dela, dessa marca, para os próximos passos, para as próximas decisões. Jesus está pedindo: me dá a marca, devolve essa marca, ela não vai mais servir. O tanque já não é mais um lugar de curado, o tanque já não é mais um lugar de frustração. Não precisa mais voltar para o tanque, ele não é mais teu lugar. Mas Senhor, eu já estava acostumado com esse lugar, são 38 anos, são 20 anos, são 10 anos, e o Senhor está dizendo: abandona o lugar da frustração, porque o que eu tenho para você é a partir do portal das ovelhas, é a partir do tanque. Então, se você deseja nessa noite, você nunca o fez, fazer uma entrega da sua marca, daquilo que você está segurando no seu leito, dizendo assim para Deus: Senhor, eu me desprendo de tudo aquilo que eu considerei segurança. Eu me desprendo de tudo aquilo que eu considerei meu suporte, minha segurança, meu controle. Que eu busquei como alívio, que eu busquei como um refúgio. Mas eu entendo que o Senhor é o Deus da minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio, é o meu socorro bem presente na hora da aflição. Você que deseja fazer uma entrega da sua vida, entrega o leito para Ele, e você nunca o fez, eu queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, faça de uma forma plena. Senhor, é tua, meu coração é teu, a minha vida é sua. Eu te entrego, porque essa marca não vai mais servir para os próximos níveis que o Senhor está me elevando. Mas o que eu queria continuar, você continua com a mão no coração que colocou. Mas eu queria fazer um segundo convite. Quem sabe há pessoas aqui que um dia viveram no tanque de Betesda, sim, no lugar da aflição, no lugar da expectativa, e um dia encontraram esse Jesus que o homem paralítico encontrou. E quando perguntado, falou: sim, Jesus, eu te quero. E Jesus mandou tomar a sua maca, sair daquele lugar e abandonar aquele lugar. Mas quem sabe você percebeu que as lutas foram tão intensas que te levaram de volta para o tanque onde você está esperando outros recursos estabilizarem aquilo que somente o dono da tua vida pode estabilizar. Então, se você deseja nessa noite, você já teve um encontro com esse Jesus do paralítico, mas abandonou, mas desfaleceu a sua fé, mas entende que novamente você precisa entregar, reconciliar-se com esse Jesus. Eu queria que você também colocasse a mão no seu coração. Você que deseja voltar para Jesus, você que deseja retornar para esse lugar de abrigo, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar todas as vidas no seu altar. Pessoas que estão
entregando a maca das suas vidas, o leito das suas vidas, pela primeira vez. Pega o leito delas, Senhor, segura e sustenta, porque para a nova vida, para uma nova rota que o Senhor está estabelecendo, esse leito não serve mais. Porque paralítico rastejava, mas filho anda, avança e caminha, não mais rastejando, não mais comendo poeira no lugar da humilhação, mas agora sendo filho honrado, onde o Senhor restitui o seu lugar de filiação. Nessa noite recebe também os filhos, Pai, que um dia tiveram também esse encontro com o Senhor, mas quem sabe pelas lutas se distanciaram desse lugar de aproximação e desejaram voltar para o tanque e carregaram novamente por conta própria as suas macas. Nessa noite, Pai, recebe essas vidas também. Cancela, Deus, todos os pecados cometidos nesse tempo e faz tudo novo. Porque assim, ó Deus, como aquele homem pôde contemplar e ser um milagre, aqui também há agentes de milagre nesse lugar. Há pessoas que também vivenciam, estão vivenciando o seu milagre. Recebe a cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amém.